Pessoal, você se lembra o caso do Lucas Hayashi, no qual traía sua esposa, que por mais de uma década ele estava frequentando boates e casas 18 mais. A sua esposa, a Jaque, parece que no último final de semana ela foi pregar numa igreja em Portugal e aí ela contou um pouco de como foi todo o acontecido. Se liga no trechinho. Lucas, você traiu sua esposa. Eu tinha certeza que o Lucas ia dizer que não. O Teófilo chamou o Lucas numa sala porque tinha um vídeo dele parado em uma boate. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ter pessoas que vai concordar com aquilo que eu vou dizer e outras não. Mas para isso eu só peço para que você fique até o final, me ajude a atingir logo essa marca dos 15 mil inscritos. Eu preciso da sua ajuda, o botão tá aí. O YouTube fala que de cada 10 pessoas que passam aqui, 7 não são inscritos. Então deixa o seu joinha e bora pro vídeo. Pessoal, primeiro eu vou soltar aí um trecho maior. Tem, acho que toda a pregação até na internet, mas não vou trazer isso aqui, porque eu já acho complicado você ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, mas se chega lá a pessoa está contando as suas traições. Mas eu vou colocar aqui um trecho que até o Israel Nascimento soltou no canal dele, e aí eu já volto para a gente fazer as considerações. Talvez é um pouco polêmica, mas enfim, bora lá. Lucas, você traiu sua esposa. Eu tinha certeza que o Lucas ia dizer que não. O Teófilo chamou o Lucas numa sala porque tinha um vídeo dele parado em uma boate. E ali naquela conversa o Teófilo confrontou o que um pastor estava fazendo naquele lugar. E ali o Lucas contou que realmente tinha ido lá. E o Teófilo começou a perguntar, e o que mais? Eu lembro que quando o Teófilo perguntou assim, Lucas, você traiu sua esposa? Eu tinha certeza que o Lucas ia dizer que não. Porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um pastor de uma igreja. Nós não brigávamos, nós estávamos indo viajar para comemorar 19 anos de casados. Por isso que até eu falo para vocês, tá? Já fazer uma pausa aqui. Nem tudo aquilo que você vê no Instagram, TikTok, até mesmo aqui no YouTube, é verdadeiro, tá? Tem muita gente que aqui é paladino da justiça, é ético e moral, é dos bons costumes, mas por fora, por isso não tem heróis. Não tem heróis. Às vezes o pessoal vem aqui e manda mensagem de carinho e tal, poxa, a gente fica feliz. Mas aqui, seguidor desse canal, eu sempre falo pra vocês, ó, tem que olhar pra Cristo. Esse é o único. Do resto, eu e você somos capazes de fazer as piores barbaridades e atrocidades da história. E se você que tá aí do outro lado, eu não sou, só dá uma olhadinha pra história. Os meus filhos nunca viram a gente brigar. Então eu tinha certeza que ele ia falar que não. E daí ele fala que sim. E cada coisa que ele ia contando era como se meu coração fosse se quebrando. E lembrando, não foi ele que foi lá, poxa, se sentiu mal com a situação, procurou a esposa e foi falar. Não. O pessoal filmou, pegou fotografias e aí fez um confronto. Por mais que ele negasse, não tinha nem o que negar, tá ele lá. Foi questionado. E aí, o mínimo que ele podia fazer é o que ele fez, que ele falou, ó, é eu mesmo e enfim. Cada vez mais. Até que eu olhei e eu falei assim, meu Deus, o Lucas ia pro inferno. Eu ia chegar um dia no céu, com as crianças, e eu não ia encontrar um pastor que fez tanta coisa boa, mas que não tinha o seu coração alinhado com o Senhor. Estava em um pecado profundo. E naquela hora, eu comecei a falar, Deus, eu sei que é a coisa mais difícil que nós estávamos passando, mas é melhor uma verdade que dói, que liberta, do que uma pessoa ficar aprisionada no pecado o resto da vida. E eu falei, Deus, o Lucas estava indo pro inferno, mas agora ele está tendo a oportunidade de confessar o seu pecado. O maior ponto de crítica que você encontra no YouTube é por causa desse trecho que eu acabei de passar. Devido a uma certa frieza que ela demonstra da maioria das pessoas quando descobre uma traição, elas demonstrar que ela estava preocupada em si com a salvação da pessoa, e não com todo o período de enganação. Enfim, como ela falou aí, já estava para fazer quase 20 anos de casado, já tinha até viagem marcada, e quando ela descobriu, a primeira coisa que ela pensou foi, meu marido vai para o inferno. E não, ele tá me enganando, ele foi um safado, enfim. Bora pra gente continuar, porque eu ainda vou trazer minhas considerações, talvez eu vou arrumar alguns dissabores por aqui. E a Bíblia fala que é aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E a nossa oração é que ele confessou, que ele deixe e seja alcançado pela misericórdia do Senhor. E naquela hora eu comecei a agradecer, eu falei, Deus, obrigada porque o Senhor trouxe essa verdade. Obrigada porque ele estava indo para o inferno e agora ele tem a oportunidade de ter um novo nascimento de novo.
e ter um encontro com o Senhor. Obrigada porque os meus filhos já são adolescentes, eles já têm certa maturidade para aguentar tudo isso. Obrigada porque a Jaqueline de mais de 10 anos atrás com certeza não ia aguentar esse baque agora, mas o Senhor me fortaleceu todos esses anos. Quando eu descobri, eu falei, é lógico que isso ia aparecer. Deus não ia permitir isso ir adiante. E obrigada, Senhor, porque eu fui pego de surpresa, o Érico foi pego de surpresa, a Júnia, o Theo, todos nós fomos pegos de surpresa, mas o Senhor não. O Senhor não foi. O Senhor conhece tudo e todos. E isso gera gratidão. E a gratidão gera alegria e paz. Bora lá agora para os comentários? Pessoal, trouxe aqui um corte, sei lá, aproximadamente, acho que uns 2 minutos. Deu para ver que alguns pontos ali, quando ela estava contando a história, você vê que ela fica extremamente abalada. Não é para menos, uma pessoa de quase 20 anos, se eu não estiver enganado, ele era até escritor, tinha livros relacionados à criação de filhos, família, essas coisas, então era tudo muito bonito teoricamente, mas por trás ele escondia aí alguns segredos que era complicadíssimo. E o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é que, pra mim, vocês vão ver, eu fiz um vídeo, não tem acho que 90 dias que eu fiz um vídeo quando estourou essa questão. 90 dias depois, essa mulher já está ministrando. A Jaqueline, esposa do pastor Lucas Hayashi, já tá pregando, já tá por aí dando ensinamento, já tá por aí ministrando. Parece que ela acabou perdoando e eles estão juntos novamente. Mas eu te pergunto, te parece saudável uma pessoa que passou por toda essa exposição e que vai continuar passando, porque muito provavelmente essa marca vai ficar por muitos anos, mas não deu 90 dias e essa pessoa já está no púlpito querendo ensinar alguém, querendo passar ensinamentos para alguém. E durante todo o vídeo completo, ela fala de um diário que ela começou a escrever sobre todo o acontecido e tal. Em vários momentos ela se emociona. Então assim, para mim, essa pessoa não é para estar em cima do púlpito lá ministrando para ninguém. Essa pessoa é para estar sendo tratada, essa pessoa é para estar sendo curada, se precisar até ser acompanhada por pastores, por psicólogos, enfim, o que quer que seja. Não está em cima do púlpito levando ministração. Porque essa é a questão que eu sempre faço. Se fosse o esposo da mulher do círculo de oração, se fosse o esposo de alguém do louvor, será que essa pessoa ia estar lá em cima ministrando? Será que essa pessoa ia estar lá pregando para outras pessoas? E olha que eu também não sou contra ninguém pregar. A gente tem várias formas de pregar e ministrar o evangelho. Principalmente com o nosso testemunho. E principalmente quando ninguém está vendo. Agora, porque a pergunta que eu fico é, pensa você que está ali anos e anos convidando o seu amigo da escola, da faculdade para ir num culto, ou a sua amiga, o seu amigo do trabalho, que você tá ali anos e anos falando para ele de Jesus, e ele sempre falando para você, mas não acredita em pastor, o tanto de papagaiada que tem e tal, e a igreja, né, dos Hayashi é uma igreja cool. Eu já fiz vídeo aqui, né, sobre o evento que eles fizeram lá, que era coisa assim de gente que tem grana. E aí a pessoa, não, mas a minha igreja é diferente, minha igreja é diferente, minha igreja é diferente. Tá bom, aí a pessoa vai lá, decide ir no culto, quando ela chega lá no culto, fala, tá bom, vamos ver aqui a palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem para falar. Aí tem uma mulher, que era mulher de um pastor, que sobe no púlpito para falar que o marido há quase 2 décadas estava frequentando aí boates e casas 18 mais. Mas não o visitante, como é que não fica? Como assim? E ele era pastor, e ele estava cuidando de ovelhas, ele escrevia livro, ele dava indicação, ele dava sermão, repreendia pessoas. E aqui vai uma opinião muito sincera. Para mim, ele nunca mais deveria ser pastor. É a minha opinião, pessoal. Ele quebrou algo que mesmo que você venha colar depois, nunca mais vai ser o mesmo. E não foi assim, poxa, ele, né, traiu a esposa uma vez, aí você, meu Deus, aí o homem se arrependeu, já faz aí anos que ele tá andando ali na linha, nunca mais deu sinal nem nada. Gente, esse homem frequentou casas 18 mais por quase 2 décadas. Vocês têm noção do que é isso? E não sei quais são as suas fontes de renda. Uma provavelmente era o valor que ele recebia da igreja. Então, se ele pagava as meninas lá do job, enfim, qualquer coisa que seja, foi com o dinheiro suado de gente da igreja também. Então, para mim, uma pessoa que atinge alguns cargos, desde trabalho até na igreja, e cargos de confiança, essa pessoa pode ser perdoada, essa pessoa pode continuar participando dos cultos e tal. Agora, se você descobre que o irmão estava desviando dinheiro da tesouraria e ele pede perdão para você, você vai colocar ele na tesouraria de novo. Então, para mim,
nessa situação, ele nunca mais pode ser pastor. E pode continuar evangelizando, pregando, tem inúmeras formas. Necessariamente não precisa estar em cima do púlpito liderando um grupo de pessoas. Porque pensa essas pessoas que durante todos esses anos ficaram ali debaixo das mãos desse homem. Quem se lembra do caso lá do Roger Abdelmaci? Um médico muito renomado na questão de reprodução, mulheres que tinham dificuldade para engravidar e tal. Só uma consulta com esse médico, assim, era o olho da cara. Depois se descobriu inúmeros assédios, inúmeros, está preso ainda, se não me engano, ainda continua no regime fechado. Mas eu te pergunto, se ele saísse, se arrependesse, tal. Eu te pergunto, você mulher que tá me assistindo, você ia lá passar na consulta com ele? Então, é isso que a gente tem que ver, pessoal. Perdão é uma coisa, você pode perdoar a pessoa, e já a gente vai entrar nessa questão do perdão dela. Então, perdoar, tudo bem. Cristo falou que nos ensinou que a gente tem que perdoar, e é isso mesmo, é isso que ele nos ensinou, a gente tem que perdoar. É um ato até de superioridade o perdão, porque é muito mais fácil a gente querer ir lá, esganar e matar. Só que eu te pergunto, você passaria de novo nesse médico? Você chamaria de novo esse tesoureiro? Então, se para tesouraria você não chamaria, para cuidar da sua saúde você não chamaria, para cuidar de vidas de pessoas você chamaria? Ah, mas a gente não pode jogar no lixo todo o dom, todo o talento que essa pessoa tem. Mesma coisa, o tesoureiro, você vai jogar fora os dons e os talentos que ele tem de contabilidade, disso e aquilo, porque ele estava te roubando? Então vocês estão entendendo? É só você trocar qual que é a questão e trocar as pessoas, que aí você descobre se realmente você perdoaria ou não. Se você colocaria de novo essa pessoa no posto. Então, para mim, pode continuar indo na igreja, pode continuar ajudando e tal. Agora, ser pastor, subir lá, fazer sermão, não. Agora, não sei, talvez você pode pensar diferente. E aí eu quero ver o seu comentário aqui. E agora, o último ponto, que é o ponto que eu tenho visto as pessoas falar bastante, que é a questão do perdão, porque realmente ela demonstra uma certa fria. É que quando mostra o vídeo completo, várias vezes na pregação, tá lá para pregar. Chega lá, a mulher tá contando que foi traída pelo marido por 20 anos e o cara era pastor. Enfim, ela demonstrou muito mais a preocupação com a salvação do esposo do que com todo o mal que ele cometeu. Porque traição existe desde que mundo é mundo. Só que se você se dedica a ser um escritor de livros voltado para a educação dos filhos, como tratar a esposa, dar trabalho de casais, isso e aquilo, você acaba se tornando uma pessoa como referência. E aí depois você descobre que na verdade aquela referência era tudo fachada. Porque uma coisa é o que você está vendo aqui e outra coisa é os bastidores. Por isso que muitas pessoas aqui denunciam os bastidores do gospel. Eu já fiquei por trás já dos bastidores. Já fiz parte de liderança, já fiz parte de tesouraria, já participei de reuniões, de assembleias, essas coisas. E vi cada coisa e quando eu discordava eu chegava junto. Mas às vezes quando eu estava ali, à frente do povo em si, era tudo fachada. É o que acontece também com o político, quando sobe ali na tribuna, todo mundo com discurso, é Deus, é pátria, família, é a questão da INSS. Depois, quando você vai ver, é umas amizades, assim, uns negócios que é muita coincidência que acaba acontecendo. Então, você que atinge certos patamares na vida, o nível de confiança que as pessoas começam a ter em você, começa a ser um pouco além do que o normal. E aí quando você pega essa confiança do povo e destrói essa confiança, porque não foi uma vez, não foi duas vezes, olha, deslizei, sei lá, e tava num período meio maluco da vida e fui lá. Não, a gente tá falando de uma pessoa que por décadas frequentava esses lugares. Então realmente é uma pessoa que precisa ser acompanhada. Então o que chamou muita atenção foi essa preocupação da Jaqueline em focar na questão da salvação do marido. E não toda essa estrutura que acabou ruindo. Até o nome Hayashi, que é um nome muito forte, né, em alguns lugares por aí, é um nome que sujou um bocado. Então tem algumas pessoas falando, será que é verdadeiro esse perdão? Será que ela está nas faculdades mentais corretas? Gente, uma coisa é fato. A gente que diz ser cristão, uma das coisas que a gente aprende é sobre o perdão. Se a gente não conseguir entender o perdão, fica complicado, porque a gente não merece ir pro céu. Nada que eu faça aqui na terra vai me conceder acesso aí ao céu. Então, por isso que as pessoas vêm aqui, olha quantas vidas eu ganhei, olha quanta cesta básica eu doei, olha quantas igrejas eu implantei. E tudo isso é trapo de imundícia. Nada do que a gente venha fazer vai comprar a nossa passagem pro céu. A gente só consegue entrar lá
por causa do sangue de Jesus que nos perdoou, independentemente do pecado. Aquele que deixa o pecado alcança a misericórdia. E a Bíblia ainda diz mais, diz que é aquele que perseverar até o fim. Então, se esse Lucas aí ele quer ir pro céu, ele vai ter que perseverar até o fim. E aí algumas pessoas estão, eu não acho normal isso. A atitude que ela teve em si sendo verdadeira é uma atitude nobre. O que Cristo fala é a favor realmente dessa decisão que ela tomou de perdoar o marido. Claro, se o marido quer mudar de vida. E se ele vai demonstrar isso ao longo do tempo. Quantas das vezes você vê Jesus chegando nos maiores pecadores na Bíblia e falando, vai, não peques mais, perdoando, libertando, salvando. Então, para aquele que realmente quer ser curado, Jesus tem a cura, Jesus tem a transformação. Mas para quem quer, e não de boca, mas que demonstra através dos atos. Então, se realmente tudo isso que ela está falando é verdadeiro, não é nada emocional, enfim, até porque uma pessoa com 90 dias tá complicado, tá subindo no púlpito para falar dessas coisas. Mas é muito nobre da parte dela. E que Deus abençoe esse coração. E que o marido não pise na bola novamente. Eu não sei o que vocês acham, pessoal. Coloca aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de ler, porque isso tem gerado, né, pessoas tá falando que ela tá sendo dissimulada. Ah, isso é mentira. Eu acho que, na verdade, não é bem isso. Acho que por trás, por causa do nome Rayar, eu não sei. Então, eu quero que você coloque aqui. Se realmente é verdadeiro, parabéns. É isso que o Evangelho nos ensina. E espero que do outro lado também corresponda. Mas para mim, menos de 90 dias já tá em cima do púlpito ministrando, eu acho que isso não tá legal, não. Eu não quero ir pra igreja para ninguém ficar contando esse tipo de situação. Nenhuma experiência humana supera a palavra de Deus. Ok? Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos que vamos. Fui!